Boa noite. A decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a verticalização das coligações deve alterar significativamente alianças para as próximas eleições. Com a decisão dos partidos que são adversários na disputa presidencial, não podem se aliar nos estados. Hoje no Mídia, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado, conversa com a gente o senador Paulo Artung, do PSB. Participa dessa entrevista o jornalista e professor da FAESA, Telmo Scarpini. Obrigada pela presença dos senhores. Senador, o senhor tem dito em entrevista das possíveis coligações do PSB, inclusive com o PT. Só que o PT ele já tem um pré-candidato ao governo do estado, que é o deputado federal João Coser. Como é que fica essa situação? Olha, boa noite, Priscila, boa noite, Telmo, boa noite, nossos telespectadores. Eu acho que era importante a gente explicar o que é essa coisa de verticalização. A maioria das pessoas não estão entendendo absolutamente nada. Quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância maior, a instância mais alta da estrutura da justiça eleitoral brasileira, ao regulamentar as eleições, criou uma regra nova que não existiu nas eleições anteriores. Que regra é essa? O partido que compor em cima com um candidato a presidente ou lançar um candidato a presidente só pode, aqui nos Estados Federados, no Espírito Santo, por exemplo, só pode coligar com esses partidos. E o partido que ficar solteiro, não lançar candidato a presidente, nem participar de nenhuma coligação, ele pode coligar aqui embaixo com quem bem entender. Essa é a regra. Ela é boa. O fundamento é bom, que é o fortalecimento dos partidos políticos. Nós precisamos fortalecer os partidos políticos no nosso país. O único errinho que eu registro é que ela deveria ter sido feita um pouco antes, para você não mudar a regra do jogo com o jogo já sendo jogado. É aquele negócio. Você começa um jogo de futebol, o lateral bate com a mão, de repente muda e não avisa ninguém. É claro que o primeiro que for bater no lateral vai bater errado. Então, você não acha que a verticalização está mostrando um pouco da fragilidade dos partidos? Ah, claro, expõe, isso aí é nervo exposto, né? Nós temos uma estrutura partidária frágil, inconsistente, pouco programática, diferente de regiões do mundo, como a Europa, por exemplo, que você tem os partidos ideologicamente organizados, programáticos. O Brasil, nós temos essa inconsistência. Eu acho também que nós não vamos fortalecer os partidos por decreto, né? Isso é um processo, isso é uma construção. Mas como eu ia dizendo anteriormente, Priscila, quer dizer, o que nós precisamos ver agora é como é que isso rebate, que é a sua pergunta, como é que isso rebate no Espírito Santo. Primeira coisa importante notar, no Espírito Santo nós estamos vivendo um caso muito peculiar. Os grandes partidos, o PSDB, o PMDB e o PFL, são os maiores partidos, são os partidos que têm um tempo de televisão maior, porque têm as maiores bancadas no Congresso Nacional. Esses três partidos estão vivendo um período de intervenção, né? Fruto dos problemas políticos que nós tivemos recentemente no nosso Estado. Estão sob intervenção e, pelo menos por enquanto, o que eles estão apresentando é que não vão lançar candidatos ao governo do Estado. Isso torna a verticalização no Espírito Santo quase nula, do ponto de vista assim, quem ganha, quem perde, que é a pergunta que o jornalista sempre faz na hora que tem uma medida como essa. Porque se um partido grande tivesse um candidato forte, competitivo, desequilibraria o jogo nesse momento. Quer dizer que ele vai ganhar, mas desequilibraria o jogo favoravelmente a ele. Como no Espírito Santo as candidaturas estão situadas em partidos pequenos em termos de tempo de televisão, de estrutura, quer dizer, a decisão é neutra. Ela, a princípio, não beneficia a ninguém, ou não beneficia muito a ninguém, não prejudica muito ninguém. Tem coisas ainda para serem observadas, porque as pessoas querem uma resposta final sobre esse processo. Não dá para dar uma resposta final, porque muita coisa vai mudar. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Estão dizendo que o PMDB vai colocar o vice do Serra. Se colocar o vice do Serra, o PMDB fica preso junto com o PSDB nos Estados Federados. Agora, se não colocar, o PMDB vira uma noiva pelo país afora. Onde o PMDB quiser, ele vai encontrar uma boa coligação. Então, nós vamos ter que esperar um pouco. Quer dizer, é um jogo que vai sendo definido até junho, para que o nosso telespectador saiba. A partir do dia 10 de junho, os partidos estão autorizados
a realizar as suas convenções. E até 4 de julho você pode registrar a candidatura. Então, nós temos que ter paciência, né? Quem não tiver um coração bom tem um infarte aí no meio desse caminho, porque são muitas emoções ainda para serem vividas. O senhor tem um coração bom? Sei lá, acho que tem. Mas, senador, PT e PSB sempre foram aliados tradicionais aqui no Estado. Eu acabei não falando sobre Realmente isso não é uma dificuldade? Coloca uma dificuldade se os dois partidos mantiverem os seus respectivos candidatos a presidente. Também não sabemos, né, se os dois partidos vão manter. Eu vou usar a linguagem lá da minha terra, lá de Guaçuí. Eu acho que tem muita água para passar debaixo da ponte, a gente tem que ter tranquilidade, manter a conversa. O Espírito Santo precisa muito da união dos homens e mulheres de bem, né? As pessoas sérias, não só quem está na política, não só quem está afiliado nesse ou naquele partido, mas também no mundo empresarial, no mundo sindical, no mundo da vida dos trabalhadores. Nós precisamos, trabalhadores do campo, da cidade, nós temos uma agricultura muito forte, nós precisamos unir as pessoas que amam o nosso Estado, que respeitam o povo, o contribuinte, para que a gente possa fazer uma transformação. Como? Por que ser governador do Estado? Por que ser governador do Estado? Eu acho que ser governador do Estado, para quem está na vida pública, como eu, que já fui deputado estadual, já fui líder estudantil, né? Tive uma passagem importante no movimento estudantil da Universidade Federal do Espírito Santo, para quem já foi deputado federal depois, veio a ser prefeito, fui diretor de um banco como o BNDES e hoje sou senador. Quer dizer, evidente que quem está na vida pública tem essa aspiração de governar o seu estado, como eu tinha a aspiração de ser prefeito da cidade que eu cresci. Eu não nasci em Vitória, mas cresci em Vitória, estudei em Vitória, me formei. Você tem a aspiração de poder administrar, de poder realizar as coisas. Agora, nesse momento próprio do Espírito Santo, quer dizer, não é só isso que me move, é muito mais do que isso, porque eu acho que nós precisamos, quer dizer, a minha geração, e eu falo de uma geração que teve um papel muito importante na luta política do país, na democratização do país, eu acho que a minha geração tem um compromisso e deve ter uma responsabilidade de virar essa página, sabe? A gente construir um outro tempo, um outro momento no Estado do Espírito Santo. Agora, senador, quando o senhor assumiu a Prefeitura de Vitória, o senhor encontrou o que a gente pode chamar de uma casa arrumada. Estabilizada. Né? Exatamente, né? As finanças em dia, né? Tudo bonitinho, né? E agora o senhor, assumindo o governo do Estado, o senhor vai encontrar uma casa extremamente desarrumada, porque o Estado se encontra numa crise financeira, continua nessa crise, e também, quer dizer, uma situação política e também do ponto de vista ético, do ponto de vista moral comprometida. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem consciência desse desafio que o senhor vai enfrentar e que vai assumir o governo numa situação bastante adversa e bem diferente daquela vez que o senhor assumiu a Prefeitura de Vitória. Olha, Thelmo, são desafios, né? Quer dizer, os políticos gostam de dizer que Vitória é um lugar fácil de administrar, porque é uma cidade rica. Isso mistura um pouquinho de uma pontinha de despeito e uma coisa que não é verdadeira, né? Quando eu cheguei na cidade, nós tínhamos uma cidade dentro da cidade chamada São Pedro, que é onde nós estamos agora, que era uma realidade dura, cruel. De cada 1000 crianças que nasciam nessa região de São Pedro, mais de 50 morriam. A mortalidade infantil era uma coisa alarmante. Quando nós deixamos a prefeitura, essa mortalidade estava em 13 por 1000. Né? Nós fizemos uma revolução, construímos uma cidade onde mora hoje 45 mil pessoas, mais do que a maioria das cidades, população maior do que a maioria das cidades capixabas. Quer dizer, foi um desafio chegar na prefeitura e fazer a obra que nós fizemos, transformar a cidade, criar uma relação entre o contribuinte, o cidadão e a sua prefeitura, uma relação de amor, uma relação de carinho, de respeito. Quer dizer, eu acho que nós fizemos um trabalho de organização na cidade de Vitória que vai ficar ao longo dos anos, né? E planejamos a cidade para frente. Antes de sair, eu ainda deixei o planejamento chamado Vitória do Futuro para 14 anos na frente da cidade. Esse foi um desafio, como tantos outros que eu já tive na vida, né? Ir para o governo do Estado, se isso for o desejo da população, porque quem decide isso é a população, não sou eu tinha muito medo de não colocar o meu nome e ser chamado de omisso pela população.
depois da população me dar mais de 780 mil votos para senador, que é a maior votação que o homem público já recebeu no nosso Estado, eu ficar em Brasília no momento que o Estado está afundando aqui, ia parecer um gesto de omissão. Então, quer dizer, ir para esse novo, caminhar na direção desse novo desafio, antes de tudo, é uma posição de responsabilidade com o meu Estado, de amor ao meu Estado. Vai ser um desafio difícil? Vai ser um desafio difícil. Você pergunta se eu tenho consciência do tamanho do problema do Espírito Santo? Absoluta. Muita gente conhece o Espírito Santo, mas eu conheço muito bem os indicadores do Estado. Sei como é a economia do Espírito Santo, sei como são os indicadores sociais do nosso Estado, sei que o atual governo desmontou a máquina pública. Não é que a máquina pública está mal ou bem, não, ela não existe mais, porque ela mergulhou no vício, né? Você vai ter que reconstruí-la na virtude. É muito difícil o trabalho. Mas eu queria dizer uma coisa importante, Thelmo, sem querer te interromper. É difícil, mas é possível, tá certo? É uma tarefa que vai custar muito trabalho, muita competência política, muita competência técnica, mas é possível realizar. O senhor colocou a palavra virtude. Como é possível fazer um governo bastante virtuoso e tomando bastante cuidado com a moralidade da coisa pública, com a ética, uma vez que nós temos um legislativo que vem dando provas de que não é tão ético assim. Então, esse também é um desafio. E uma marca dos últimos governos é que todos vêm se mostrando reféns da Assembleia Legislativa, né? Então, eu gostaria de saber qual a sua posição com relação a isso. Como é que você pretende se relacionar com o Legislativo capixaba? Que tipo de relação? Vai ser essa relação de subserviência, de refém ou não? Você tem duas perguntas em uma. A primeira parte da sua pergunta é em relação a como é que faz um governo virtuoso. Isso. Eu acho que é dando transparência e criando o campo da participação popular. Eu acho que você, quando faz um governo aberto e traz a população para participar nos conselhos, nas várias instâncias, você ganha um aliado para controlar uma coisa que é muito grande. Uma máquina governamental é muito grande. Muitas vezes você não sabe o que o cidadão lá da pontinha está fazendo. O governo comprou, sabe, sei lá, 100 pneus, aonde foram parar esses pneus? Para os carros da polícia ou foi parar para um desvio? Então, se você der transparência, né? Se você abrir a transparência nas licitações públicas, na hora do Estado comprar, na hora do Estado adquirir as coisas, eu acho que facilita você diminuir, sabe, o vício que tomou conta de vários setores da administração pública no nosso Estado. Fizemos isso na Prefeitura e deu certo, né? Quer dizer, a população julgou assim no final do meu governo, os empresários, os prestadores de serviços, os fornecedores. A segunda coisa é a Assembleia, né? Eu acredito o seguinte, eu acho que a população, não somos nós só que estamos vendo o que está acontecendo no Espírito Santo. O cidadão de todos os bairros, de todos os municípios também está consciente. Está cansado, está calado, está descrente, né? Eu estou andando no Estado, eu estou conversando. Talvez um momento de maior descrença. Eu entrei na política em 1982, entrei na política eleitoral, essa de partido e tal. Na política eu estou a vida toda, eu fui de Grêmio, eu fui presidente do DCE e assim por diante. Quer dizer, é um momento de maior descrença da população. Quer dizer, agora, eu acho que nós podemos transformar essa descrença numa alavanca de mudança. E a população, eu acho que está consciente, Thelmo. Não adianta colocar um governador, por melhor que seja, né? Se não tiver um legislativo. Se não tiver uma maioria parlamentar que venha apoiar um programa de mudança no Estado do Espírito Santo. O senhor acredita numa renovação em torno de mais de 50% nos quadros da Assembleia? Muito mais. Nós vamos ter uma renovação de mais de 20 deputados, 20 e tantos. Estou vendo pesquisas, inclusive, dizendo isso. Qualitativa essa renovação? O senhor acredita que seria qualitativa? Aí é o seguinte, outro dia eu fui num programa de televisão e o cidadão falou assim, como é que você vai governar com essa Assembleia? E eu respondi, eu não sei nem se eu vou governar. Eu não sei se eu vou me eleger governador. Você, seus vizinhos, seus amigos é que vão decidir quem vai ser o governador. E também vão decidir qual vai ser a próxima Assembleia. Mas eu quero te dar uma sugestão, dizendo para o telespectador, se você quer botar um governador bom, coloque junto uma maioria parlamentar, não comprometida com esse governador, mas comprometida com o povo do Espírito Santo, com o interesse público
e com essa mudança que precisa acontecer no Espírito Santo, de costumes políticos, essa mudança ética que precisa ser feita, essa mudança administrativa, essa mudança geral que nós precisamos fazer no Espírito Santo. Então, a minha resposta é objetiva. Eu acho, estou sentindo que a população vai trabalhar para colocar um governador competente, ético, sabe, capaz, mas vai colocar junto com ele uma Assembleia para dar governabilidade. Inclusive, na hora que precisar puxar a orelha do governador, o papel da Assembleia é puxar. Mas puxar a orelha quando o governador estiver errando, estiver insensível com um problema que ele precisa ter sensibilidade. Porque governar é um gesto, é uma atitude que tem que misturar razão com emoção, com coração, sentir o que é um ser humano estar numa fila de hospital e não ser atendida, né? Sentir o que é um pai não poder manter um filho numa escola porque não tem recurso, tem que colocar o filho na rua como pedinte ou vendedor de limão. Quer dizer, esse eu acho que é o desafio. Eu acredito nessa mudança. Tá certo, o mídia vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Nós estamos de volta com mídia, conversando com o pré-candidato do PSB, o senador Paulo Artung, e com o professor da FAESA, Thelma Scarpini. Semana que vem vai estar aqui com a gente o deputado federal do PTB, Max Mauro. Senador, até agora o senhor tem sido apontado como favorito nas pesquisas. Vai ser possível manter isso até o final das eleições? Olha, isso vai depender muito da própria população e da percepção que a população vai tendo das propostas que vão sendo apresentadas. O que eu sinto é que pouca gente está motivada para esse processo eleitoral. Volto a dizer, se a gente pudesse medir, é o momento que nós estamos vivendo, um momento de maior desesperança, de maior incredulidade com as questões políticas no nosso Estado. Quer dizer, eu acho que essa crise profunda, essa crise ética profunda que nós passamos e estamos passando, envolvendo o governador, os seus familiares. O senhor acredita que talvez esse seja o... Isso puxou a autoestima do capixaba, né, e a sua relação com a política. Então, eu não posso dizer, fico muito feliz com o resultado das pesquisas, mas a pesquisa é uma fotografia do momento, né? E eu acho que a expectativa que eu tenho que o debate, as ideias, como nós estamos fazendo aqui, possa me aproximar mais dos eleitores e aí sim a gente ir avançando nesses números. Mas, quer dizer, isso é uma expectativa e uma torcida embutida nessa expectativa. Acho que só o processo é que vai dizer. A gente tem que ter muita humildade em tudo quanto é caminhada política, né? Acho que a arrogância e sapato alto, diz que sapato alto só fica bonito nas meninas, né? Senador, um dos problemas graves aqui no Espírito Santo é a segurança pública, não é? E a reboque disso a questão do crime organizado, né? Que quando a gente pensa que vai avançar a investigação para, e vamos dizer assim, fica tudo por isso mesmo e o Estado continua ostentando esses altos índices de criminalidade e, consequentemente, também, né, uma referência de crime organizado. Gostaria de saber, no seu governo, caso o senhor venha a ser eleito, que tratamento o senhor pretende dar a essa questão? Quer dizer, o diagnóstico está mais ou menos feito na sua pergunta. Quer dizer, hoje de cada 100 homicídios que são praticados no nosso Estado, apenas 2 ou 3 são apurados, identificados e punidos. Quer dizer, o custo de oportunidade do crime está muito baixo. Não sei se é uma linguagem de economista, mas eu acho que ela traduz bem a coisa. Quer dizer, nós estamos vivendo, volto a dizer, no campo da impunidade. Como é que vence a impunidade? Como é que tira o Espírito Santo desse ranking de ser o segundo estado mais violento por número de homicídio por 100 mil habitantes?
Quer dizer, é um trabalho difícil. O que não resolve? Porque vocês vão ver muita gente em campanha eleitoral falando que faz, acontece, que dá murro na mesa, que vai mandar prender, que vai isso, que vai aquilo. Isso é o que não resolve. Não é bravata, não é valentia, né? Não é isso que resolve. Quer dizer, o que resolve é você, por exemplo, melhorar o trabalho científico e técnico da polícia para investigar. Isso resolve, né? Isso resolve. Se você conseguir dotar a Polícia Civil de equipamento, de estrutura, para quando tem um crime lá, identificar o cabelo que ficou lá do assassino, como a gente vê na televisão, lá nos filmes policiais, identificar uma impressão digital, aí você precisa ter um cadastro atrás de você, com a digital de todo mundo, a nível local, e, se possível, fazer esse cadastro nacional que é prometido há tantos anos. Isso a gente começa a resolver. Por quê? Porque se o criminoso entender que ele vai ser punido, não é que ele não faça o crime, mas diminui muito. Hoje, o cara está matando aí, por causa de, a gente vê nos jornais, R$100, R$200, quer dizer, uma pessoa tira a vida de um outro cidadão. Isso tem a ver, essa cadeia de crime, de homicídio, tem a ver com narcotráfico? Tem a ver. Como é que desmonta isso? Como é que faz com que a periferia, que é usada, sabe? Não é porque a pobreza produz o crime, não. O rico do narcotráfico usa as áreas urbanas que o Estado está ausente, que não tem política educacional, que não tem unidade de saúde, que não tem nada, né? Que não tem saneamento, que não coleta o esgoto, não trata. Quer dizer, usa como um abrigo para a reprodução do narcotráfico, do roubo de carro e assim por diante. Como é que faz isso? Eu acho que o Projeto São Pedro e o Projeto Terra são dois exemplos magníficos. Nós tivemos agora inaugurando o Jaburu. O prefeito Luiz Paulo inaugurou Forte São João, inaugurou Jesus Nazaré e agora o Jaburu. Quer dizer, eu acho que esse é um exemplo de, não é botar exército na rua, que não resolve, mas botar o Estado na rua, o Estado, genericamente, o Estado da Prefeitura, o governo estadual, o governo federal e assim por diante. Acho que nós precisamos fazer parcerias, né? Nós precisamos trazer a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para nos ajudar aqui no Estado do Espírito Santo, né? Então, eu acho que são medidas concretas, não é bravata, não é valentia, vou voltar a dizer, tem muita gente que fica com esse tipo de discurso, que não leva a nada, o tempo passa e as coisas vão se agravando cada vez mais. Nós precisamos enfrentar, e esse é um problema que nós precisamos enfrentar com muita competência. É possível resolver? É possível resolver. É um baita desafio, Thelma? É um baita desafio. O senhor admite, então, que hoje o crime organizado ele estaria com seus tentáculos também dentro do setor público também? Claro, evidentemente. Né? Aonde, olha, a máfia nasceu lá na Itália. Você lê sobre a máfia, você vai ver que, na verdade, ele cria os seus, arranja os seus aliados, os seus protetores e assim por diante. E nós vamos ter que enfrentar esse problema na sua profundidade. Quer dizer, evidentemente, eu vou repetir uma coisa aqui. Quer dizer, não adianta alguém falar que vai ser governador como delegado de polícia. Não é verdade. Transformar seu gabinete numa delegacia de polícia. Não é isso. O papel de um governador é muito maior. O papel do governador é dar condições para o delegado trabalhar, né? Para o policial poder trabalhar, para o Ministério Público poder trabalhar, para o Poder Judiciário poder concluir, para melhorar o sistema prisional do nosso Estado, que precisa melhorar muito ainda. Então, é um desafio, volto a dizer, brutal, mas é possível enfrentar e é possível tirar o Espírito Santo desses indicadores vergonhosos que nós estamos hoje. Essa fusão das polícias, ela pode ajudar em alguma coisa? Pode muito, só não é aquilo que eu volto a dizer. Se unir, resolver o nosso problema. Primeiro, não é fácil unir, vamos ser sinceros. Você vai ter que criar uma academia de polícia, começar a unificar o treinamento desses profissionais. Eles precisam ter a mesma formação, né? Isso não é uma coisa da mão para a boca, do dia para a noite. Então, é um processo, mas a proposta de unificar é correta tecnicamente. Agora, só não dá para vender isso para o cidadão, vamos unificar aqui, faz uma leizinha, sanciona, está resolvido. Não é assim, tá certo? Não podemos mentir para a população.
Senador, um outro ponto polêmico é o Fundap, né? O Fundo de Desenvolvimento de Atividades Portuárias aqui do Espírito Santo. Né? Uns dizem que ele é realmente nocivo, né, para o Estado, quer dizer, o Estado perde muito mais do que ganha com o Fundap. Eu gostaria de saber a sua posição a respeito. Não, o Estado não perde. Só fala isso uma pessoa que não tem conhecimento do instrumento que é o Fundap. O que é o Fundap? Vamos explicar para o nosso telespectador. É um incentivo fiscal que permite que o importador de bens, de matéria-prima, por exemplo, o empresário paulista que vai importar matérias-primas, equipamentos, ele possa fazer essa importação não pelo Porto de Santos, não pelo Porto do Rio, mas pelo Porto de Vitória. Por que isso? Porque os nossos portos eles têm uma capacidade acima dos serviços que prestam. E o Porto de Santos é um porto estrangulado, só para dar um exemplo, não tem para onde crescer. Então, quer dizer, para atrair essa importação pelos nossos portos, é que nós criamos há vários anos atrás esse incentivo. Tem coisa que não é certa no Fundap? Tem. Isso é outra coisa. Quer dizer, o incentivo é bom. Se alguém falar que vai acabar com esse incentivo, perdeu o juízo. O que tem de errado hoje? Perdeu o juízo e demonstra-se uma completa ignorância das coisas. Quem quer acabar com o Fundap, só para dizer, é o governo de São Paulo, porque ele perde, né? Nós ganhamos. Hoje, se acabar com o Fundap, quebra boa parte das prefeituras do interior do nosso estado, que são sustentadas pelo ICMS Fundap. O que tem de errado? A falta de transparência. Se você tem um incentivo que é feito via orçamento, para não ser caracterizado como incentivo fiscal e assim por diante, se você tem esse estímulo, o cidadão tem direito de saber como que esse incentivo funciona. Tem que dar transparência a esse instrumento, tem que dar automaticidade, o caminhar desse dinheiro. Não tem que ter balcão no meio do caminho como tem hoje, criando dificuldade para vender facilidade. É isso que nós temos que acabar. E se a gente chegar ao governo, é isso que nós vamos acabar. A intermediação. Né? Acabar com a intermediação. E tem lá um leilão que é feito, vende os títulos por 10% do valor de face. Não sei se isso é bom para o Estado. A princípio, eu acho que não. Né? Vamos estudar, não vamos precipitar, mas vamos estudar isso aí. Vamos colocar economistas, juristas, para nos ajudarem a estudar isso aí. Mas, volto a dizer, tem que dar transparência a esse sistema e tem que acabar com todo tipo de balcão. Todo tipo de balcão. Quer dizer, tem uma outra ponta do Fundap que precisa ter. Eu acho que o Fundap movimenta muito dinheiro e ele precisa ser amarrado com a base social. Eu, particularmente, se depender de mim, nós vamos usar dinheiro Fundap para apoiar a agricultura familiar no nosso Estado. O Estado do Espírito Santo tem uma tradição agrícola, diminuiu a participação da agricultura no nosso produto interno bruto, mas ela tem um papel social que é magnífico, ela emprega muito. Nesse mundo que nós estamos vivendo, onde a questão do emprego é o maior desafio, nós temos que apoiar a agricultura e a agricultura familiar no nosso Estado. Mas a colocação que eu fiz quando o Estado perde seria nesse sentido, do social, porque se coloca que os recursos que poderiam estar sendo aplicados no social, muitas vezes acabam se aplicando, sendo desviados para outras áreas. Claro, isso aí é outra coisa. Mas falando de Fundap, a gente tem que ter claro isso. Se a gente não tiver essa estrutura, o bem não é importado por aqui. Então, a gente deixa de ganhar o que a gente ganha hoje. Tem que ficar claro isso. O que nós podemos fazer é direcionar o recurso Fundap para alguns investimentos, e aí você coloca, eu concordo, na área social. E eu acho que o apoio à agricultura familiar é um desafio enorme que nós temos no Espírito Santo. Agora, senador, nós temos apenas um minuto. Saúde e educação são sempre base da proposta dos candidatos. Qual é hoje o maior problema do Estado? Não, o maior problema do Estado na saúde e educação, ou o maior problema do Estado no contexto geral? Saúde e educação. Saúde e educação. Olha, saúde é a gente conseguir levar o SUS a todos os pobres do nosso Estado. Os ricos e os remediados, nós sabemos onde estão. Está em seguro saúde. São sócios da Unimed, disso e daquilo. Esses já resolveram o seu patamar, ou a empresa já resolveu a sua saúde. O problema são os carentes, os que não têm dinheiro para pagar uma saúde decente. E aí nós temos que fazer o SUS, o Sistema Único, né, funcionar em todas as regiões do nosso Estado. Esse é o desafio. Funcionar na saúde curativa, mas funcionar, acima de tudo, na saúde preventiva.
porque é muito melhor colocar dinheiro em saneamento do que colocar em remédio, né? Coletar o esgoto, tratar o esgoto, parar com essa história de lançar esgoto nos nossos rios, nas nossas lagoas, no mar e assim por diante. Educação. O fundo resolveu o problema do financiamento do ensino fundamental, o Fundef, mas nós temos um grande desafio agora. Nós estamos conseguindo colocar as crianças sentadinhas nas escolas. Agora nós temos que preocupar com o conteúdo que nós vamos oferecer a essas crianças, né? Como é que nós vamos ensinar matemática, português, geografia, história, informática, né? Como é que nós vamos acessar essas crianças na internet, enfim, quer dizer, o conteúdo é muito importante. Como é que nós vamos treinar os nossos professores? Quer dizer, o conhecimento anda numa velocidade hoje no mundo extraordinária. Então, esse é o desafio. Você vai falar assim, qual é o desafio em poucas palavras? Qualidade na educação e universalização na saúde. Universalização na saúde para os carentes, para os pobres. Eu acho que esses são os desafios. Tá certo, então. Obrigada pela presença dos senhores. O próximo Mídia vai contar com a participação do deputado federal Max Mauro. Até lá. Thank you.